pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo e hoje falaremos sobre Robert Pickton, um dos maiores serial killers do Canadá. Robert William Pickton, ou Willie para os mais chegados, nasceu e cresceu numa fazenda de criação de porcos, juntamente com seus outros dois irmãos, David e Linda. Linda foi mandada para Vancouver, pois seus pais acreditavam que uma fazenda de criação de porcos não era um ambiente adequado para uma dama, deixando assim apenas Robert e David para ficarem no comando da fazenda. Em 1996, Robert, juntamente com seu irmão David, fundaram uma ONG com o governo canadense, nomeada de Sociedade do Palácio dos Porquinhos dos Bons Tempos. Mas, para a surpresa de muitos, isso tudo não passava de uma fachada, pois o que realmente rolavam lá eram festas ilegais na presença de prostitutas, drogas e comercialização ilegal do álcool. Mais tarde, nos anos de 2000, a façanha foi descoberta e eles fecharam a ONG. Em 1997, Robert havia sido acusado da tentativa de assassinato da então garota de programa, Wendy S. Tedder. Porém, a procuradoria não lhe deu muita credibilidade, tendo em vista que Wendy era uma usuária de drogas. Então, o caso foi arquivado. Um fato curioso deste acontecimento é que, mesmo algemada, Wendy conseguiu dar uma facada em Robert e ambos foram parar no mesmo hospital. Mas olha que coisa! Wendy ainda estava algemada e a chave estava onde? Nada mais nada menos do que no bolso de Robert. Que ironia. You drink? Oh no, I don't drink, I don't smoke, I don't use drugs, and then everybody says, how come your eyes are so bloodshot? I says, I turned around, I didn't take the knife away from her. I did not take the knife away from her. I aimed it to her and I knifed her twice. I did that. I admit I did that. That's one thing I shouldn't have done. You've never taken any of the prostitutes back to your trailer? Not since this incident, no. Hey. But before that incident? No. E para quem estava pensando que somente Robert não era boa bisca, bom, infelizmente não é assim. David também tinha passagem pela polícia por assédio sexual. Para esses dois, não é sim. A maldade provavelmente deve estar presente no sangue. Durante os anos que se passaram após o incidente de Linda, uma funcionária da fazenda começou a notar que muitas mulheres entravam na fazenda, mas nunca saíam. Por que será? Nos anos de 1998 e 1999, 6 denúncias foram feitas, porém, nenhuma investigação foi realizada. O mistério ainda pairava sobre essas mulheres. Somente em 2002 foi que a casa caiu para Willie, quando a polícia finalmente decidiu fazer uma investigação na fazenda. Lá eles acharam armas e objetos das vítimas, sendo uma delas Celia O'Dare. Depois de várias buscas, Robert foi acusado, porém não de assassinato, mas sim do uso ilegal de armas. Por isso, ele foi solto, mas dessa vez ele estava sob vigilância. Ou Robert é um dos assassinos mais sortudos que eu já vi, ou a polícia não soube fazer o trabalho direito. Vocês decidem. Nas buscas seguintes, eles encontraram crânios cortados ao meio, com mãos e pés humanos dentro. DNA foi encontrado em uma peça de roupa, uma mandíbula e dentes pertencentes a uma das vítimas. Acharam também um revólver .22 com um dildo preso ao barril, que tinha DNA tanto dele quanto de suas vítimas. Que isso, hein, seu Robert? Noitadas selvagens. 2 pares de algemas com peles sintéticas, um óculos de visão noturna e foto de uma lata de lixo com restos mortais de uma das vítimas. Acharam também uma seringa com o chamado afrodisíaco de mosca espanhola, que é basicamente um reforço sexual, pois a pipa de Robert não subia mais, ou nunca subiu. Depois das investigações, ele teria sido acusado dos assassinatos de Serena Abbotsford, Mona Lee Wilson, Jacqueline MacDonald, Gianni Rock, Heather Bottomley, Andrea Josbury, Brenda M. Wolfe, Georgina Papin, Patricia Johnson, Ellen Hallmark, Jennifer Furminger, Heather Chinock, Tanya Hollick, Sherry Irving, Inga Hall, Cara Ellis, Andrea Bornhaven, Deborah Jones, Marnie Frey, Tiffany Drill, Carrie Koski, Sarah DeVries, Cynthia Felkes, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diana Melnick e Jenny Doe, dando um total de 26 acusações de homicídio. 6 inicialmente e mais tarde mais 20 foram descobertos. Robert é tão cara de pau que mesmo com inúmeras provas e evidências contra ele, ele se declarou inocente. Apesar disso, enquanto estava na cadeia, ele dividiu cela com um policial disfarçado e contou para ele toda a história sobre como ele fazia para adquirir suas vítimas e como as matava.
Fucking guys are right. I thought the best way to fucking dispose of something so I could take it in the ocean. Oh, really? Fuck. You know what the fucking ocean is? You much like David, that. who? Me? No. Yeah. No shit. That's gotta be fucking pretty good. Okay? Mm-hmm. Too much fucking left. I'm gonna stop it. You can do something. Really? Oh, fuck. It is funny. For something like this fucking worth it. You know? I can make things disappear. Couldn't do more. Maybe that's what I was stopping. Yeah. Make it 5 cents. That's fuck. Fucking 5-0. Fucking have fun. How many of those? Yeah. Talk about half. One quarter. Talking about all of them. You know, the 40 people list. And that's on the list. I'm gonna have people. The other half of money. I realize it. So they got to keep eating. They can't be put in here. But I think we're gonna name the internet fucking fuck Japanese. I think we're gonna take us. The streets is the neighbors. You check yourself. You get better than 10 minutes. I married my own people for my peace life. Just kicking your ass now. But it pisses me off. Fucking horrible. You know, it pisses me right off your problems. They're just, they don't have nothing, but nothing otherwise. Oh, Pretty bigger than the ladies, bigger than the months in the States. yeah. Oh, yeah. Fucking my sorry. This is already about 40. Jesus. Yeah, Então vamos repassar seu método para adquirir vítimas. Ele usava o carro para pegar garotas de programa nas ruas de Vancouver, levava elas para sua fazenda e lá prendia elas em algemas. Depois do sexo, ele basicamente inventava alguma desculpa, como se uma delas tivesse roubado algum dos seus pertences ou algo do gênero, começava a atacá-las violentamente e finalmente as matava. Levava os restos mortais das vítimas para uma usina de renderização, que é basicamente um processo de renderização que corta e tritura as carcaças de animais em pequenos pedaços para serem misturados e cozidos. Pelo visto, ele achou um uso melhor disso nas vítimas. Os ossos que sobravam, ele só enterrava. A teoria era de que ele alimentava os porcos com os restos de suas vítimas. Eu espero por Deus que ninguém tenha consumido os porcos daquela fazenda. O julgamento começou em janeiro de 2006, porém pelo assassinato de apenas 6 pessoas, não das outras 20 restantes. Em 2007, o veredito saiu, o inocentando do assassinato em 1º grau. Ele ganhou a sentença de assassinato em 2º grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, podendo recorrer à liberdade depois de 25 anos de prisão. Vamos rezar para que isso não aconteça. Em 2010, eles descontinuaram os outros 20 processos que havia contra Robert, pois, sei lá, eles estavam com preguiça de fazer ele ir a julgamento contra 20 vítimas achadas em sua propriedade? Talvez. Mais um fato curioso. Em 2016, Robert lançou um livro chamado Picton. Em suas próprias palavras, ele alegou ser um bode expiatório em um sistema de justiça que o condenou injustamente pelo assassinato de 6 mulheres. Com a ajuda de um ex-colega de cela, o manuscrito de Robert saiu da prisão, e ele o entregou a um amigo, que o publicou num site de publicação pessoal, por $20 canadenses. A partir daí,
ficou fácil para que o livro chegasse nas bibliotecas virtuais tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. Contra esse acontecimento, a prisão British Columbia criou uma legislação que proibisse que os criminosos lucrassem com seus crimes. Apesar de David morar na mesma fazenda onde Robert usava para seus assassinatos, ele nunca foi indiciado por nenhum dos crimes relacionados e negou ter qualquer conhecimento sobre os assassinatos de seu irmão. É incerto dizer quantos assassinatos de fato Robert cometeu, pois apesar de ter a gravação da prisão, onde ele diz que estava perto de completar 50 assassinatos, ele foi condenado por 6 assassinatos, culpado por 26 e confessou apenas 49. There are more questions tonight about how police in British Columbia handled the Robert Pickton investigation, this time prompted by the release of video at the Missing Women's Inquiry. It's from January of 2000, 2 years before the pig farmer would be charged with murder. Ian Hannamansing is on the story for us tonight. Ian. Peter, it's disturbing enough to see Robert William Pickton questioned by police 12 years ago. Even more chilling to know afterwards he just walked away. É isso aí, pessoal. Esse foi o caso de Robert Pickton. Gostaríamos de estender nossas condolências a todas as vítimas e familiares atingidos por esse monstro. E você? O que achou desse caso? Você acha que se a polícia tivesse feito uma investigação mais apurada, ele teria assassinado tantas mulheres? E quanto aos crimes confessos que não foram julgados? Vocês acham justo essas vítimas não terem esse direito de justiça? Se você gostou desse caso, não se esqueça de dar o seu like e seguir o canal para mais vídeos. Se você conhece alguma mulher sofrendo abuso, ligue 180 e denuncie. Ou, se você conhece alguém sofrendo qualquer tipo de abuso, seja homem, mulher ou criança, diz que 100. Esse é o número dos direitos humanos.